Gente, hoje eu vou contar para vocês sobre como que foi, né, que eu co-criei a piscina, né, em casa, que era, gente, era um sonho assim de muito tempo, sabe? Eu tinha esse sonho, né? Então vou contar para vocês a saga da piscina, como que foi. É uma história longa, tá? Essa história, se a gente começar lá atrás, é assim, gente, eu tenho um problema de coluna, né? Chama escoliose. E quando eu fui para atrás de um tratamento, o médico me indicou fazer natação, né? A partir daí eu tive que aprender a nadar. Isso eu tinha, em média, lá uns 13 anos de idade, tá? E aí eu também falo dessa ligação por eu ser uma pisciana, né, signo de peixes, eu acho que eu tenho muito também essa coisa de, também desde criança, meus pais sempre me levaram ao clube, sempre tive esse contato com piscina. Então, gente, tem muita coisa, às vezes por trás de uma cocriação, tem muita energia aí conectada, né, qual é a conexão que você tem com aquilo que você quer também, né? Então era uma coisa que eu já tinha muita conexão, né? Então tive que aprender a nadar e me apaixonei pela natação, né? E aí foram anos eu fiz até uns 24 anos, dos 13 aos 24 anos fazendo natação. Às vezes começava fazendo um clube, às vezes parava um pouco, era assim, sabe? Mas eu fiz bastante tempo. Uma época que eu fiz bastante foi no SESI também, porque o SESI era pertinho de casa e era um clube assim que era bem em conta, né, pra mim fazer. Eu ia praticamente todo dia, então eu era apaixonada por essa coisa da água, do sol, de nadar, sabe? E me ajudou muito, né? Foi uma fase que me ajudou muito, né? O esporte, assim, na adolescência, né? Ajudou muito. E, enfim, então eu tinha essa vontade, né? Porém, também, gente, o que eu pensava? Nossa, se tiver uma piscina em casa, mas como que eu vou nadar, né? Então eu comecei a imaginar também uma forma de eu nadar em uma piscina talvez aí de uns 6 metros, né? Uma piscina em casa seria isso, né? Uma piscina de 6 metros. E daí eu imaginei um elástico, né? Qualquer coisa eu faço, como eu costuro, né? Eu faço uma cinta que estica e coloco um elástico e prendo na parede, faço tipo um nado estacionário. Então aquilo eu já fui imaginando, né? E depois também eu fui pesquisar, até esse equipamento aí tem para vender. Eu descobri que isso se chama nado estacionário. Olha só, eu tava criando uma coisa que até já existia, né? Mas tudo bem, aquilo eu imaginava, eu nadando, né? Todos os dias à noite, tá? Eu colocava, eu vou colocar aqui no link, da Elaine Ourives, tem uma reprogramação lá que ela faz de cocriação, tá? Acho que é cocriação para a riqueza, alguma coisa assim, mas eu vou colocar aqui no link, tá? E eu comecei a fazer isso todas as noites. Eu me imaginava eu nadando com aquele elástico, imaginava o pull boy, né, que também o pull boy é tipo uma boia que põe no meio da perna para você, né, nadar. E assim, o nado na minha mente, ele tá bem assim, como eu já nadei muito, é fácil para mim imaginar. Então eu conseguia exatamente sentir a sensação de estar nadando, né, gente? Isso que é muito importante. Eu imaginava detalhes da piscina, a parte ali das pedras que hoje tem, né, gente? Eu tenho vídeos até da piscina aqui. Eu vou até fazer aí um stories curto para quem quiser ver, né, como que é exatamente, gente, do jeito que eu imaginei,
aquela parede de pedra com o chuveirão, tudo assim, os detalhes, né, da piscina. E, gente, só que esse sonho, o que acontece? Desde que eu morava numa cidade vizinha, de quando eu morei, né, com uma pessoa, 8 anos eu tive um relacionamento, né, e morei com essa pessoa numa cidade vizinha, né. E eu, né, eu tenho um apartamentinho nessa cidade. E daí, na época, eu coloquei um quadro e eu recortei de uma revista, acho que foi, uma piscina e coloquei lá naquele quadro, né? E na época, essa pessoa que eu estava, até realmente, esse meu parceiro, ele tinha uma data na Rua de Baixo e ele estava programando em fazer uma piscina. Né? A gente estava até vendo, né, os preços, quanto que era uma piscina de fibra, o que, né? E nessa época eu já fiquei ali imaginando, né, aquilo eu já tava, falei, nossa, gente, na Rua de Baixo de casa, né, vai ser pertinho, vixe, eu vou, né? E tava assim, só que nessa época eu não fazia ainda essa reprogramação da Elaine Eurives. Depois eu fui fazer essa reprogramação lá na frente, que daí o que aconteceu? Terminei esse meu relacionamento, né? Aí até tirei o quadro lá, né? As coisas lá da piscina, que eu tinha recortado e tal. E daí eu vim pra casa dos meus pais, né? E foi aonde o que aconteceu? Eu falei do Ho'oponopono pro meu pai, pra minha irmã, né? Mostrei vídeo, enviava vídeos da Beth Russo, né? Minha irmã também, nossa, assiste muito, né? Beth Russo. E o que aconteceu? Eu tinha na minha cabeça assim, ai gente, mas eu imaginava, né, aquela piscina, mas na minha cabeça, olha só, né, que crença limitante, eu achava assim, ah não, mas gente, o dia que eu tiver uma piscina, do jeito que eu tô imaginando, aí é porque eu vou estar rica. Mas, né, olha a consciência que eu tinha da riqueza, né, era essa, né. Porém, gente, a compra da piscina não foi tão assim, porque eu imaginava assim, nossa, para você comprar uma piscina, porque você tá com dinheiro transbordando, que tá sobrando, e sabe, vou comprar uma piscina, né? Mas não foi bem assim. A gente, nessa do Ho'oponopono, que eu vim morar aqui na casa dos meus pais, ensinei e tal, e eles foram fazendo. Só a minha mãe que não... Minha mãe, ela é muito assim religiosa, então ela acha que, apesar de não ter nada a ver, gente, o Ho'oponopono com a religião, sabe? Mas ela não seguiu, né? Isso daí. Então, o que aconteceu? E nós em casa, meu pai, tudo, a gente também sempre gostou, né? De piscina, tal, de querer. A gente, de vez em quando, a gente falava, a gente, vamos fazer uma piscina aqui, a gente faz assim, tira, né? Na época tinha uma lavanderia lá no fundo, a gente falava, daí tem que tirar essa lavanderia, a gente ficava planejando, mas era só aquela coisa de domingo, de estar, né, falando. Só que o Ho'oponopono, eu acho não, né, gente, eu tenho certeza, ele foi quebrando essas crenças limitantes de que, tipo assim, porque a piscina teria que passar por cima da casa, né? Não teria espaço, né? Geralmente quando você compra a piscina e você já tem, né, a casa já está pronta, muitas têm que passar por cima da casa. Então isso nos gerava muita crença limitante. Teria que mexer, e aqui em casa, onde a lavanderia, ela é rebaixada. Então teria que fazer ou aterrar, né? Mas no caso a gente não aterrou, a gente fez tipo uma laje, né? Que fala, né? E foi indo, a gente, né? E o Ho'oponopono tirou essas crenças limitantes da nossa cabeça, de que eu tinha... eles foram limpando essas crenças limitantes. E eu e a minha irmã, esse dia nós estava dando risada também, que meu pai, ele é assim, ele sai para comprar uma batedeira, ele volta com uma piscina, né?
Ele tem, não, é uma coisa assim, a gente dá risada. Que ele, eu não sei o que foi que a minha irmã tava falando, que ela foi comprar um toca-CD uma vez, há muito tempo atrás. Era uma coisa simples, não era nada que ela queria que meu pai levasse, foi junto com ela. Eu sei que meu pai voltou com uma TV enorme, de não sei quantas polegadas, sabe? Então, assim, tem essas coisas assim meio engraçadas também que acontecem. E realmente, o da piscina, meu pai foi comprar uma batedeira para minha mãe, ele foi ver uma batedeira, daquelas batedeira planetária, e tava fechado, pegar outro caminho daí para voltar, né? Não lembro o que foi que ele conta assim, né? E nisso ele passou num lugar que tava bem grande lá, promoção, piscinas, agora sim, eu não lembro o preço, tá? Tava lá as parcelas, né? E ele, nossa, aí ele já pegou o catálogo das piscinas e veio com aquele catálogo em casa. Então, aí, gente, ele veio com esse catálogo e nisso a gente olhando, né, aquilo ali, mas, gente, tava muito longe, imagina, cada um tem, né, todo mundo trabalha aqui em casa, mas assim, né, cada um tem o seu, né, ninguém ganha assim tanto, sabe, assim, ao ponto de ir pra comprar uma piscina, né. Mas, gente, eu sei que daí meu pai comentou assim, ó, então se eu fazer um empréstimo, aí cada um paga um tanto por mês. Eu lembro que na época eu fiquei um ano, um pouquinho mais que um ano, pagando R$ 500 por mês desse empréstimo que ele fez. E daí a minha irmã também ia pagar R$ 500 por mês, e meu pai também, e minha mãe também. Então foram 4 pessoas pagando R$ 500 por mês. Porém, gente, teve também, não é só a piscina, porque daí teve que mexer, tipo assim, né, de desmontar tudo, limpar toda aquela, desmontar a lavanderia, fazer, né, toda a parte do chão ali, colocar as pedras, todo mexer, né, ali não era só colocar a piscina, né, tem várias coisas, então, às vezes você acha que vai gastar lá, mais ou menos, que eu sei por cima, uns 30, e você acaba gastando uns 50 mil, mais ou menos isso, tá, gente? Mas eu não lembro, tá? Eu não posso falar assim certinho o cálculo, mas que eu lembro, parece que o empréstimo que meu pai fez foi de uns 24 mil, tá? Tô falando aqui, mas só que daí tem os juros, né, que paga também, né, mas ele achou um empréstimo bom na época que não tinha tantos juros, tá, e foi indo, né, e depois a parte também nós tivemos que pagar um pouco, pinturas para fazer aqui em casa, né, teve que reformar ali, né, e daí foi assim, gente, entendeu, o que foi o Ho'oponopono que tirou essas crenças limitantes, né? Só a minha mãe mesmo que na época que ficou, porque, gente, você convencer 4 pessoas de um sonho, né? Então a gente foi ali, a gente foi trabalhando e pagando aquilo ali por mês e estamos até hoje. Foi em 2021 mais ou menos, né? Por aí. Vai fazer aí uns 5 anos mais ou menos que tem a piscina, né? E então você vê como que a energia, né? Como que o Ho'oponopono ele quebrou as crenças limitantes, né? Como que a gente tem crenças limitantes, né? De que não, mas para mim ter uma piscina eu tenho que ser rica, né? Não, mas a gente deu um jeito para tudo. Mas, gente, parece que também foi uma coisa. O universo, parece que foi formando um quebra-cabeça, sabe? Né? E, sabe? E também assim, meu pai, a gente já tem amizade aqui, que tem um pedreiro que praticamente ele é da nossa família, sabe? Assim, né? De casa. Então, sempre quando tem serviço, ele também cobra um preço bom, que dá pra gente parcelar. Então, são várias questões, né? Também.
E gente, foi muito mágico, tá? E daí tem essa questão do que eu fiquei fazendo antes de acontecer esse negócio da piscina. Eu fiquei fazendo, gente, acho que durante... Olha, talvez acho que eu fiquei durante uns 5 ou 7 meses, assim, só que, assim, como eu sou muito... Eu, às vezes, acho que eu fazia 10 dias seguidos e parava, e sabe? Né? Eu não sigo, sabe? Eu não consigo seguir à risca muitas coisas, tá? E sempre fazendo Ho'oponopono também, mas eu fazia essa técnica da Elaine Orives, que ela vai te guiando na técnica. Ela vai falando para você imaginar o teu sonho, o cheiro, o toque. Eu ficava imaginando ali, eu nadando todos os dias, eu fui imaginando isso daí. Então parece que o universo foi ali montando um quebra-cabeça, né? E, gente, hoje eu sou muito feliz e agradecida porque chegar no domingo, eu poder, né? Eu amo nadar e tomar sol e aquilo muda a energia do meu domingo, né? Quando eu nado, parece que eu fico... Porque você trabalha a respiração ali, eu fico numa leveza, tá? E é um sonho realizado, né? Que, assim, tem hora que eu nem acredito, porque às vezes a gente até pensa, ah, não, mas você fica assim, ah, mas foi coincidência, ah, mas foi sorte, eu fui, sei lá, gente, né? Mas eu lembro, gente, que eu tinha muito isso de querer. Eu lembro também que eu ia trabalhar, eu trabalho próximo de casa, né? E eu ia andando e eu pensava assim, universo, aonde está a minha piscina? Traga ela até mim de maneira mais fácil, aonde eu possa encontrá-la, né? Eu ia, né? Fui trabalhando várias coisas, né? E agradecendo pela minha casa, né? E sempre essas coisas da lei da atração, tá? Mas o Ho'oponopono ajudou muito, porque o Ho'oponopono ele quebra essas crenças, né? Limitantes, né? E a sorte também que eu tive é que o meu pai também mudou essa, né? Meu pai já teve muito mais crença limitante. Hoje ele tem essa, né? Ele foi o pilar dessa situação, né? Porque ele que dá esse passo mais, essa, né? De se arriscar, né? E a gente acabou indo aí nessa aventura dele, na saga da piscina, né? Então, e daí eu tinha vídeos de as etapas, né, gente fazendo e a piscina passando por cima da casa. Nossa, foi a saga da piscina, sabe? Mas, gente, valeu a pena. Hoje, né, quando eu lembro, sabe, assim, do jeito que eu co-criei, né, tudo foi realmente, sabe, o universo, ele é... E assim, também tem essa questão que eu falo pra vocês, eu tinha ressonância com esse sonho, né? O universo, ele vai ver se aquilo faz sentido pra você, né? Se realmente, ou você tá querendo aquilo só por ego, ou realmente você tem mesmo o prazer de nadar, né? Eu fiquei sentindo essa energia, né? Quando eu co-criava. E por eu ter nadado muito, então aquele, sabe, aquele programa de nadar, aquela energia estava cravado na minha cabeça. Então, aquilo quando eu, sabe, imaginava ali eu nadando, eu realmente vivi aquilo ali. E a minha mente achava, a mente não sabe que você tá imaginando, ela pensa que você tá realmente vivendo aquilo ali. E ela te dá mais daquilo, né? Então, e hoje eu tento curtir ao máximo, apesar de que, gente, a gente trabalha, tal, não dá pra, né, pra tá ficando assim, né, na piscina, assim, né, mas é fim de semana, feriado, né? Mas eu tento tirar alguma folguinha, como eu sou autônoma, né, às vezes à tarde, pra curtir um pouco. Tô tentando cada vez mais, então o que eu tenho que fazer agora? É tentar fazer cada vez mais o que eu gosto. O que eu gosto? De nadar, tomar sol.
Só que não adianta eu ter a piscina ali e tem muitas pessoas que têm piscina em casa e às vezes nem entra, passa às vezes até meses sem entrar na piscina, às vezes nem gosta muito, né? Ou porque você tem ali, talvez pelo fato de você ter a piscina ali, você fica, tá ali, a hora que eu quiser eu entro e vai indo, né? Então tem hora que eu tenho que até me esforçar para tipo assim, não, eu vou curtir aquilo ali, porque eu tenho que mostrar para o universo, né? O universo é assim, quanto mais você faz as coisas que você gosta, né? Tenta fazer o máximo de vezes que você puder fazer as coisas que você gosta, que aquilo você vai mostrando para o universo, ela gosta disso, né? E aquele sentimento e energia que me dá de estar ali, de tomar sol, de nadar, é uma energia boa, e aquilo eu vou criando mais daquilo, né? E isso vai mudando aí todo um padrão de energia, né? Então foi assim, gente. Na verdade, às vezes a gente acha que a gente fica com aquela crença limitante de que a gente não tem condições de fazer aquilo ali, mas o Ho'oponopono, né, o universo, ele abre portas ali e você não precisa ensinar o universo o que ele deve fazer, você vai só cocriar, né? E ele vai de alguma forma, te instruir em caminhos que vai te levar até aquilo ali, tá? Então, gente, gratidão, né, por mais um vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se para você ter, né, mais, para você ver mais conteúdos como este, de lei da atração, de energia, né? E eu vou estar sempre compartilhando aí assim, os meus resultados nessas energias aí de lei da atração. Gratidão, muita luz.